Olá, Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Em Antônio Bruno, a maravilhosa arte do acolhimento. Hoje nós estamos aqui trabalhando, falando com 4 figuras extraordinárias para nós do Antônio Bruno. Eu chamo de 4 luzes ou 4 Bruninhos. Primeiro Bruninho, segundo Bruninho, terceiro, 4 Bruninho. 4 Bruninhos. Não sei se você sabe, mas nossos pacientes, quando eles chegam aqui no Instituto, eles recebem esse apelido, né? A gente chama de Bruninho, é o Bruninho. Por que é Bruninho? Porque o Bruninho não pode mais sofrer, não pode mais sentir dor, não pode mais sentir absolutamente nada. Ao Bruno ou ao Bruninho, só resta uma coisa aqui no nosso projeto, é usufruir de tudo de bom que o projeto oferece. Então, a Casa Instituto Antônio Bruno, projeto, não tem donos legítimos terrenos. Os donos são os Bruninhos. Cada Bruninho tem um pedacinho do Instituto, tem um pedacinho da história, tem um pedacinho de todo o nosso projeto. Então, o nosso projeto ele é partilhado, ele é fatiado, né? Cada história deles, claro, faz parte do contexto geral do que nós fazemos, do que nós sonhamos e do que nós planejamos para o presente e para o futuro. Foi assim que Bruno desenhou. Esse desenho ele vem do coração amoroso de Antônio Bruno, onde para ele o paciente não podia mais sofrer nada, nem mesmo tipo assim passar fome, por exemplo. O paciente não pode ir tomar quimioterapia de ônibus. Uma frase do Bruno, uma norma do Bruno, onde ele percebeu que o paciente não pode. Nessa época ele era vivo, não tinha casa ainda. Mas veja como o projeto é cheio de milagres. Quando ele escreveu isso, eu não sabia a dimensão do Instituto, a dimensão do projeto. Na verdade, o projeto que o Bruno criou, que o original que eu li e eu tenho no meu computador, na minha cabeça, lá em 2011, nós íamos acolher tipo 15 pessoas, estourando. Hoje, nós estamos com 4.000. Eu nunca imaginei estar num palácio, e hoje nós temos um palácio. Palácio João Paulo II, Instituto Antônio Bruno. Então, todo esse crescimento, toda essa coisa que aconteceu conosco, essa evolução religiosa, espiritual e social, se deu porque nós pesquisamos o coração do Bruno e entendemos o que ele queria e colocamos nas mãos de Deus, claro, sobre a ótica, sobre a visão, sobre a supervisão, sobre a intercessão dele. Aqui tudo que dá problema, quando embanca, nós pedimos para Antônio Bruno, quer pedir a Deus, que venha a solução. Nós temos N histórias que me garante dizer isso, sem nem o medo de errar em alta voz e bom som. Todos os nossos problemas aqui, Deus resolve em atenção ao coração amoroso do nosso fundador, o iluminado Antônio Bruno. Então, os nossos pacientes são os nossos Bruninhos e são as pessoas mais importantes para o nosso projeto. São os nossos pacientes. São peças fundamentais. Aqui para eles nada pode faltar e ninguém, absolutamente ninguém, é maior ou é melhor do que os nossos pacientes. Isso aqui é um projeto que nasce realmente do manancial de um coração que ama, iluminado Antônio Bruno. E aqui é o São Francisco, e queria perguntar para ele, queria falar para o nosso público, se o que eu estou falando tem sentido, e quanto tempo você está aqui, e o que você vive aqui no Instituto? Tem sentido, sim. Eu estou com dentro dos 5 meses já aqui, e estou gostando. E sou da Santa Inês, e vou continuar aqui até eu ficar curado. Qual é a perspectiva do projeto? Você entra aqui, você tem uma perspectiva. O que você espera? Assim, o que você acha que vai receber, o que acha que vai acontecer? Eu sou bem recebido aqui. Aqui é a casa do milagre. Aqui a gente vê na vista da gente o milagre acontecer. Porque aqui o Instituto Velho de doação. E dá manutenção para esse povo todo, nunca faltou nada. Então aqui está bom demais. Muito bem. Nós estamos com o irmão Joaquim também, que está acompanhando sua esposa. Eu queria saber dele como é que ele vê o Instituto, entrando aqui
paciente, no seu caso, paciente oncológico, bateu aqui, qual a perspectiva que você tem da sua cura, por quê, se acha para ser curado, por quê, quanto tempo se acha para ficar doente e por quê, e o que é o Instituto Imuno para você? Eu me sinto até honrado em falar e confirmar exatamente o que o senhor já relatou aqui nessa entrevista, até porque quando eu entrei aqui, eu me apaixonei pela estrutura física do Instituto, pela força de coragem, pela determinação do Antônio Bruno Filho, seu, que deixou essa grande missão, mas de ter uma grandeza que nós, aos nossos olhos, nós estamos vendo e podemos testemunhar. Eu estou com 2 semanas aqui e o que mais me encantou aqui no Instituto, eu vou dizer, não foi só esse calor humano, mas também foi de eu ter chegado aqui e saber que nós temos uma capela com o Santíssimo Sacramento, onde eu já participei de missa. Temos todos os dias, às 3 horas da tarde, nossa corrente de oração que nos enriquece nesse ambiente de paz. Temos à noite uma reunião que nos encaixa muito mais para que a gente possa dormir com a mente mais aliviada. E eu lembro que eu já até contei isso, que já aconteceu aqui no Instituto, que Deus me mostrasse através de alguma mensagem que para mim me enriquecer mais ainda nesse ambiente, à noite eu sonhei, eu não sei se foi com seu filho, mas pedindo para mim ler o 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre a caridade. E lá, em Coríntios, fala que a gente tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transformar montanhas. Mas se você não tiver amor, nada existe. E eu tenho certeza absoluta e sou testemunho que tudo que está aos meus olhos tem sido só por amor. Parabéns tanto ao Senhor como à sua esposa pelo carinho que eu tenho recebido. E só tenho a lhe dizer que isso me engrandece e que me enriquece espiritualmente para que eu saia dessa doença que tem me causado muita preocupação já por uns 2 anos. Mas tenho certeza absoluta que com esse calor humano que eu estou recebendo aqui, eu vou sair daqui curado. Muito bem. Você é de onde? Sou da cidade de Dom Pedro, Maranhão. Dom Pedro, Maranhão. Muito bem. Francinilda, você já falou do Bruno uma vez, já falou do Instituto, já fez algumas reportagens conosco, mas nós estamos vivendo hoje a possibilidade da beatificação de Antônio Bruno. Você, como católica, você vê essa possibilidade? Você acha que isso é possível? O que você vê do Bruno e se isso vai ser bom? Se você está também da mesma forma que nós, com essa ansiedade, como é que você está vendo esse processo? Meu nome é Francinide, sou de Codó. E sim, eu vejo sim, seu Antônio, e para mim, assim, meu coração se enche de gratidão, de alegria. O dia da reunião que foi aberto o processo para ir ser beatificado, Maria, eu chorei, me emocionei demais junto com vocês. E assim, para mim, é só gratidão demais. E eu acredito muito que o Bruno, eu acredito que ele é o meu santo intercessor, porque ele já fez muito por mim. Ele me ajuda bastante e o que eu sou hoje, eu agradeço a ele e a vocês, né? Como o seu Barreto falou, que aqui a gente está no céu, porque a gente chega aqui de um jeito, mas a gente vai se transformando, porque não pode ficar bom o físico e o espírito não ser tratado, né? E aqui é o que vocês fazem, né? Vocês curam o nosso espírito, porque no hospital é o físico e aqui é o espírito, e é o que é o mais importante. Se o espírito está bem, a gente está bem. E eu acredito sim no Bruno, que ele vai ser beatificado, nosso santo intercessor. Independente, se não for para mim, ele é. E é só gratidão. Você acredita em intercessão? Sim. Acredito. Muito bem. Conversa com o Bruno? Sim. Em oração? Sim. Muito bem. Dona Maria José, né? A senhora é da onde mesmo? Sou do interior do Maranhão, São Félix de Balsas. Sim.
Como é que você tem visto, como é que você vê o Instituto Tonho Bruno, assim, de quando você entrou até agora, assim, se eu vou fazer um relato sobre o Instituto, o que você falava? Se alguém lhe perguntar, o que você vai dizer? Que aqui é um lugar muito bom para a gente ficar, é um lugar alegre. Quando eu entrei aqui eu me senti muito perdida, mas no momento que eu comecei a me enturmar aqui com todo mundo, já peguei a amizade de todo mundo, comecei a conhecer todo mundo. E quando eu conheci você pela primeira vez, né, eu não conhecia, né, mas eu já gostei de você desde a primeira vez. Gostei de você, assim, que você é como se fosse um pai, né? Eu me senti muito, sabe, eu me senti como se ele fosse meu pai mesmo, né? Que eu nunca tive, né? E me alegra, sabe? Acalma meu coração, porque eu me sentia muito triste quando eu cheguei aqui, né? Porque eu ainda não recebi meu diagnóstico. Então, para mim foi muito triste chegar aqui, né? Sem saber meu diagnóstico, eu ainda não recebi. Então, eu me senti muito feliz, né? E até hoje estou feliz, e aqui é um lugar muito de paz. E como todos já disseram aqui, né? As reuniões são muito maravilhosas. A palavra do Senhor aqui é muito presente aqui. Então, para mim aqui é um lugar maravilhoso, e eu recomendo que é um lugar maravilhoso. E que todos possam usufruir desse lugar. Como evangélica, como é que você vê Antônio Bruno? Como um menino abençoado, um menino de Deus que pensava nas outras pessoas, que acreditava no melhor para outras pessoas, que pensava não apenas não nele, mas quando ele pensava primeiro nas outras pessoas antes dele. Então ele era um menino que o Senhor Jesus colocou neste mundo para olhar para as pessoas que necessitavam. Pronto, ela é evangélica, quer dizer que não é um santo. Em outras palavras, é santo. Muito bem, nós terminamos aqui nossa conversa de hoje. Era a outra rodada, mas o tempo é muito curto. E eu queria pedir a você que se juntasse a nós, porque a nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, hoje, amanhã e sempre. E siga esse canal que você vai ver coisas boas, coisas bonitas. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre.